Olá, turma do quarto ano C. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário em que você fará essas atividades. Então vamos lá. A atividade de hoje, do dia 26 de outubro, segunda-feira, será feita no livro EMAI, página 30. Vamos lá? Então, sequência 5, atividade 5.1. Nós vamos falar sobre temperatura. Vamos lá. Certamente, você já ouviu ou leu nos noticiários frases como esta: hoje a temperatura máxima foi de 28 graus e a mínima foi de 16 graus Celsius. Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou menos agasalho. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Existem termômetros de vários tipos. Veja as fotos abaixo. Você tem 2 modelos de termômetro. A questão número 1. Pesquise e responda. Qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? Você já deve ter tirado, medido a temperatura na sua casa algumas vezes. Você já deve ter ouvido a mamãe comentar alguma coisa, tá bom? Mas a resposta, em média, a temperatura considerada normal para o corpo humano não passa de 37 graus Celsius. Repetindo, em média, não passa de 37 graus Celsius. Letra B. Quando dizemos que uma pessoa está com febre, a partir de 37,8 graus Celsius, nós consideramos estado febril. Passando dessa medida, já podemos considerar que a pessoa está com febre. Letra C. Qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade em que você mora? Eu já adiantei e fiz essa pesquisa para você. Ontem, domingo, a temperatura máxima registrada na cidade onde nós moramos foi de 26 graus Celsius. Página 31. Aqui você tem vários termômetros. Você já deve ter visto eles em algum lugar, ou na sua casa, ou na casa de alguma pessoa conhecida, avó, tia, colegas. Esses são termômetros para medir a temperatura do ambiente. Vamos às questões. Letra A. O que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles? Esses números são usados como medida em graus Celsius para o ambiente. Então, essa numeração é a medida para saber qual é a temperatura do nosso ambiente, do ambiente onde nós estamos. Letra B. Escreva a temperatura indicada em cada termômetro. Então, vamos lá. Termômetro A. Olha lá. Vamos aproximar o máximo possível. Ele está aproximadamente, acima de 10. Ele está chegando nos 12 graus, mais ou menos. Então, termômetro A, 12 graus, mais ou menos. Termômetro B. Ele está em 25 graus Celsius. Termômetro B, 25 graus Celsius. Termômetro C, ele está em aproximadamente 35 graus Celsius. Termômetro C, 35 graus Celsius. E o termômetro D, aproximadamente 42 graus Celsius. Termômetro D, 42 graus Celsius. Tudo bem? Voltando. Exercício 2.
Agora veja as temperaturas médias que costumam ser registradas na cidade de São Paulo em cada mês do ano. Então vamos lá? Então, observando os meses que estão na barra laranja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante, até dezembro. E embaixo de cada um deles você tem a medida da temperatura do dia, ou do mês, na verdade, né? Uma média do mês. A pergunta: que observações você pode fazer a respeito dessas temperaturas? Então, se você observar nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, elas são um pouco mais altas, né? Elas são temperaturas agradáveis, mas elas estão mais altas em relação aos outros meses do ano, entre 23 e 21 graus. A partir de maio, a partir de maio, a temperatura já começa a baixar. Isso significa que o inverno se aproxima, né? Então, as temperaturas caem um pouco de maio até agosto, elas diminuem um pouco. Depois, a partir de setembro até dezembro, elas começam a subir novamente, elas voltam a subir de setembro a dezembro, ok? Página 32, vamos lá. Você sabia que no Brasil, na maioria dos países do mundo, a unidade padrão que mede a temperatura é o grau Celsius, essa bolinha pequenininha e o C maiúsculo. E que esse nome é uma homenagem ao cientista Anders Celsius? Questão número 1. Lúcia levantou às 6 horas e a temperatura era de 19 graus. Ao meio-dia, já estava a 28 graus. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus. E às 22 horas, o termômetro registrava 20 graus. Vamos responder? Primeira A. Em qual desses horários fez mais calor? Ah, certo, ao meio-dia já estava 28 graus Celsius. Como é que você vai registrar isso? Como está na pergunta, 28, número 28, a bolinha e o C maiúsculo. Foi? É só copiar lá no exercício 1. Letra B. Em que horário a temperatura foi menor? Volta lá no texto. Então, olha lá. Às 6 horas da manhã, a temperatura estava 19 graus Celsius. A letra C. Qual a diferença de temperatura entre 6 horas e 18 horas? Então, vamos lá. A temperatura às 6 horas estava 19 graus. E a temperatura às 18 horas estava 24 graus. Ou seja, uma diferença de 5 graus Celsius. Resposta: a diferença 5 graus Celsius. A letra D. Entre 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? A temperatura diminuiu. Olha lá, gente. Às 18 horas, ela estava 24 graus. Quando chegou às 22 horas, ou seja, 10 horas da noite, ela diminuiu para 20, ou seja, ela diminuiu 4 graus Celsius. Exercício 2. De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus Celsius, mas que ao longo do dia a máxima chegaria a 30 graus Celsius, com chuva no final da tarde. Como você sugere que Pedro saia de casa para enfrentar essas variações de tempo, temperatura? Puxa vida, como é que você faria? Eu vou dizer para você como eu faria. Primeiro,
Se eu vou sair de casa e está 13 graus, está friozinho. Então, eu vou sair com um agasalho. Mas, sabendo que ao longo do dia vai chegar a 30 graus, o que é bem quente, então eu vou com uma camisetinha bem fresquinha por baixo do casaco, para quando esquentar, eu poder tirar o casaco e ficar, né, mais fresquinho, sem calor. E ainda tem a questão da chuva. Puxa vida, quando tem chuva, o que a gente costuma levar? Isso mesmo, guarda-chuva, capa, quem gosta usa galocha e também o agasalho, porque sempre que chove faz um pouquinho mais de frio, né? Esfria um pouquinho mais, ok? Questão número 3. Numa cidade, a temperatura no período da tarde era de 27 graus. Por causa de uma frente fria, a previsão era que, até a noite, a temperatura cairia. Aí está escrito para, tá? Nós vamos desconsiderar esse para. Então, cairia 10 graus centígrados. Qual temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Então, tirando esse para, né? Se a temperatura estava 27 e cairia 10 graus, então a temperatura à noite seria 17 graus centígrados, ok? Agora, considerando como está no livro para 10 graus, se a temperatura era 27 e cairia para 10 graus, então a resposta seria 10 graus centígrados. Eu vou considerar qualquer uma das duas respostas, ok? Página 33. Vamos lá. Acabando. Os jornais, atividade 5.4, exercício 1. Os jornais apresentam diariamente previsões para o tempo e para a temperatura. A figura abaixo foi recortada de um jornal de grande circulação. Analise-a. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Isso, é isso aqui que a gente vai analisar. Tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Que informações podem ser obtidas ao realizarmos a leitura dessa imagem? Então, aqui você tem terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Isso é uma informação. São os dias da semana. Outra informação, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10 de março, são os dias do mês. Outra informação, as temperaturas, aí você tem a setinha para cima em vermelho, significa temperatura alta. A setinha para baixo em azul, significa temperatura baixa, mais frio. Outra coisa, mostra também nos desenhos sol, nuvem, né? Então mostra se vai chover, se ficará nublado, se terá sol e etc. Ok? Então a letra A, você tem dias da semana, dias do mês, se a temperatura está alta, se a temperatura está baixa, se vai chover, se vai ficar nublado, se terá sol. Questão B. A que período do mês essa previsão se refere? Essa previsão se refere ao período de 6 a 10 de março, ok? A letra C. O que indicam as setas apontadas para cima? Essas setinhas apontadas para cima indicam a temperatura máxima do dia. Até quanto o calor pode chegar. Então, indicam a temperatura máxima. A letra D. E as setas apontadas para baixo? Indicam a temperatura mínima, ou seja, o quanto pode esfriar nesse dia. Tá bom? Temperatura mínima é mais fria. A letra E.
Nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? Olhando, vamos olhar sempre nessa temperatura mais baixa, onde a setinha está apontada para baixo. Então, a temperatura mais baixa aí foi 16 graus, ok? A letra F. Em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? Vamos procurar. A temperatura mais alta é onde a setinha está indicada para cima. E aí, ó, aparece a sexta-feira com 32 graus Celsius, que é a resposta da letra G. De quanto foi essa temperatura? 32 graus Celsius, ok? Exercício 2. Pesquise informações sobre a temperatura atual na sua cidade, no estado de São Paulo e em algum país da América do Sul. Qual das temperaturas é a mais alta e a mais baixa? Justifique. Eu já fiz uma pesquisinha para vocês, ok? Então vamos lá. No dia 26/10, a temperatura em Santos, a máxima, a mais quentinha, 26 graus. A mínima, 22 graus Celsius. Em São Paulo, a temperatura máxima, 27 graus Celsius. A temperatura mínima, 18 graus Celsius. Aí eu pesquisei um país da América Latina que eu gosto bastante. Eu pesquisei o Uruguai. No Uruguai, a temperatura máxima no dia de 26/10 será de 24 graus Celsius e a mínima de 8 graus Celsius. Olha só que interessante. E aí, respondendo as perguntas, qual das temperaturas é a mais alta? Então, São Paulo ganhou com 27 graus Celsius. E a mais baixa será no Uruguai, 8 graus Celsius. Ou seja, no Uruguai vai fazer bastante frio, ok? A questão número 3 não é necessário fazer agora, ok? Vamos deixar para depois porque é uma pesquisa longa. Vamos então à página 34, atividade 5.5. Número 1. Num veículo de comunicação, encontramos a ilustração. Olha lá, é essa ilustração aqui. Então, vamos lá, São Paulo, previsão do tempo. Aí você tem aí sexta-feira, sábado, domingo. Vamos às perguntas. Quais informações podem ser obtidas nessa ilustração? Aqui você pode obter o local, que é São Paulo, os dias da semana, sexta, sábado e domingo, os dias do mês, 9, 10 e 11 de março, e como estará o tempo, se chuvoso, se nublado, se haverá sol, e também as temperaturas máximas, que estão na cor laranja, né, ou amarelo, e a temperatura mínima, que está em azul, ok? A letra B. Qual foi o período para essa previsão de tempo? Então, o período foi de sexta-feira, dia 9 de março, a domingo, dia 11 de março. A letra C. No dia 9 de março, qual foi a temperatura máxima? Então, vamos olhar lá. Olha lá. A temperatura máxima foi 29 graus Celsius. Ok? E no dia 10, qual foi a temperatura mínima? Vamos lá. A temperatura mínima está em azul, 19 graus Celsius. Ok? Voltando. Em quais dias
Em quais desses dias estavam previstas pancadas de chuva? Vamos lá olhar. Olha lá. Estavam previstas pancadas de chuva no sábado, dia 10, e no domingo, dia 11. Ok? É isso aí, gente. Essa foi a lição de hoje. Façam com calma, façam com atenção. Pausem para ouvir as informações da professora. Qualquer dúvida, podem me chamar, tá bom? Meu plantão é das 7 ao meio-dia. Até a próxima aula. Um beijo grande.